Olá pessoal, tudo bem? Valber Siqueira na área, queira ou não queira. E mais um vídeo aqui para vocês. Mais um vídeo, gente, dando dicas para o seu concurso. Para quem não me conhece, sou o professor Valber Siqueira. Eu já tenho mais de 21 anos lecionando em cursos preparatórios a disciplina de Direito Administrativo, qual me especializei. Já fui servidor público, já fui militar do Exército Brasileiro. Então, vamos lá, né? Vamos dar aqui, como sempre, mais uma dica para vocês. E essa dica aqui, gente, é sobre a LGPD. O que é a LGPD? O que significa essa sigla? Lei Geral de Proteção de Dados, tá? Então, eu reuni aqui para vocês algumas dicas, tá? 7 dicas nesse resumão sobre a LGPD. Você encontra onde esse tema? Na Lei 13.709 de 2018. Então esta é a Lei Geral de Proteção de Dados. Não confunda com a LAI, que é a Lei de Acesso a Informações. São duas leis diferentes que abarcam informações, mas sobre ângulos diferentes. Então vamos lá. A LGPD, ela protege dados, tá? E dados são informações, tá? Que dados são esses? São seus dados pessoais. Nome, CPF, RG, tá? E outros dados tão importantes. Tem gente, por exemplo, coloca, tá, na chave Pix o seu CPF. Isso é um absurdo. Você não pode fazer isso, porque é um dado de suma importância. Se uma pessoa mal intencionada tiver o seu CPF, ele pode sim fazer algo ruim contra você. Então, o primeiro ponto da Lei Geral de Proteção de Dados é proteger esses dados, essas informações. Agora, de quem? Da pessoa natural. Quem é a pessoa natural? É o ser humano. É a antiga pessoa física. Se falava tanto em pessoa física, agora é pessoa natural. Outra lei que também fala de pessoa natural, a expressão pessoa natural, é a 8429/92, que é a lei que combate os atos de improbidade. Em 2021, ela foi parcialmente alterada pela Lei 14.230 e lá você encontra também a expressão pessoa natural, tá? Então, a pessoa natural é o ser humano, é o titular do dado, certo? Beleza. Ainda sobre esse primeiro ponto, a Lei Geral de Proteção de Dados, então, protege a privacidade, que é um dos direitos fundamentais, ok? Artigo 5º, inciso 10 e artigo 5º, inciso 79, que, aliás, esse inciso 79 foi inserido em 2022 pela emenda constitucional número 115. Então, a proteção à privacidade você encontra, dentre outros locais, outros pontos na Constituição, você encontra aí nesses dois incisos do artigo 5º. Perfeito aí? Vamos para o segundo ponto. Lá você encontra várias definições que são importantes, tá? Uma delas é tratamento. O que seria o tratamento desta informação, deste dado? Coletar a informação, armazenar, usar, compartilhar, eliminar. Todos essas situações, esses verbos estão ligados ao tratamento da informação. Vou dar um exemplo. Você já foi, claro, numa farmácia. E aí você vai comprar um produto e o balconista pergunta se você tem cadastro. E às vezes nem pergunta isso. Pergunta qual o seu CPF. Por que ele quer saber isso? Por quê? Né? Bom, você dá o CPF a essa pessoa. Então ela coleta esse dado. Ela armazena esse dado.
ela usa de alguma forma esse dado. E, em algumas situações, até compartilha. E, dependendo também da situação, ele tem a obrigação de eliminar essa informação, esse dado, quando ele deixar de ser útil. Tá bom? Ou então, quando o titular determinar que isso seja feito. Então, você já se perguntou por que se quer essa informação sua? Reflita. Bom, terceiro ponto aqui. Existe um grupo de dados, de informações, que são chamados dados sensíveis. Esses dados sensíveis, eles têm uma proteção ainda maior do que os outros dados. Exemplos de dados sensíveis: saúde, sua religião, sua ideologia. Olha aí, são dados, tá, que são sensíveis e que têm uma proteção ainda maior. Nós vivemos em um período, né, em que a ideologia tem afastado as pessoas. Então você imagina como uma informação dessa pode ser importante, ok? Outro ponto, igualmente importante, normalmente, tá, exige o seu consentimento, o consentimento do titular, tá, para fazer esse tratamento, tá? Coleta, por exemplo. Mas você vai ver que a lei também dá exceções a isso. Então, há situações em que não vai precisar deste consentimento, mas regra geral exige. Direitos do titular, também é interessante. Alguns direitos do titular desse dado: acessar esses dados, corrigir, excluir, revogar. Revogar o quê? O consentimento, entre outros direitos. Então, importante, né, você saber quais são seus direitos desta lei. Outro ponto, e aí o nosso penúltimo detalhe: todas as empresas devem cumprir. Todas. Não são só as grandes empresas, não, até as pequenas. Se vai estar com seu dado, ela tem que cumprir. Até porque, gente, existe sim punições severas, tá? Punições grandes, inclusive com aplicação de multa. E o último ponto aqui, lembrando que isso aqui é um resumão, claro. Na parte referente às definições, existem 3 personagens chamados de agentes de tratamento. O controlador, aquele que dá a ordem, ele é que dá a ordem, ele é que decide o que vai ser feito com um dado. O operador, que é o quem cumpre as ordens do controlador, então isso é importante. E a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é uma autarquia, certo? Então, essa ANPD é que faz a fiscalização do cumprimento desta lei. Então, vamos lá. Agente de tratamento, o controlador, que é o que decide o que vai ser feito com as suas informações, o operador que cumpre as ordens do controlador e a ANPD, que é a Autoridade Nacional que protege esse dado e que fiscaliza o cumprimento dessa lei. Agora, tem uma figura que, embora não seja um agente de tratamento, ele faz esse canal entre o titular, esse link, essa ponte entre o titular da informação, tá, e o controlador. Agora, para quê? Para que seja feita alguma reclamação junto à ANPD. Então, esse encarregado, ele, na verdade, ele tem que conhecer, obviamente, a lei e fazer essas intermediações, tá? Quando acontecer alguma dúvida, ou quando tiver que resolver algum problema que envolva a informação desse titular, tá? E o uso aí pelo controlador.
Então é um canal, um profissional, claro, que deve ser contratado pela empresa e que faz este link, esse elo. Então, pessoal, aqui algumas dicas para vocês sobre essa importante lei, hein? E essa lei cai bastante, hein? Bom, se você gostou, se inscreva aqui no canal, dê um joinha aí se achar que eu mereça e aperte o sininho para toda vez que o professor publicar um vídeo novo, você vai ficar sabendo. O professor já tem várias apostilas de direito administrativo, nós temos 2 esquematizadas e várias com exercícios comentados. Se você quiser mais informação sobre essas apostilas, entre em contato. O meu WhatsApp é 85, aqui em Fortaleza, Ceará, 98738 0444. Valeu, pessoal, um abraço e até o nosso próximo encontro!